Suspensão direta, pessoal, é bem interessante porque ela leva consigo alguns, alguns delitos, algumas infrações que já vão prever, né, suspensão mediante a autoridade de trânsito, né, onde ela vai decidir ali através dos prazos mínimos e máximos, ou se for alguns artigos específicos que já vão prever um ano de suspensão direta, né, independentemente se você tinha ou não pontos ali no seu prontuário, né, constando no seu prontuário informatizado, que é quando um agente administrativo de órgão executivo estadual de trânsito, ele pode consultar o teu prontuário para fazer essas verificações em relação a multas, as pontuações e as infrações que os condutores e infratores venham a cometer aí durante o trânsito. Bom, a primeira que eu trago aqui é do CTB, do artigo 148A, no parágrafo 5º, ela fala o seguinte, ó, reprovação no exame toxicológico. Pessoal, a gente até falou lá no processo de habilitação sobre exame toxicológico, tá? Perceba aqui, ó, o texto aqui está na cor azul. Uma coisa interessante é que ele diz aqui, entre colchete, né, que não é infração de trânsito. Como assim, professor? Como é que eu posso ser reprovado no exame toxicológico? Você, quando tem a categoria C, D ou E, a cada 2 anos, né, a cada 2 anos e meio, tem que fazer e renovar o toxicológico, tá? Então, você foi lá renovar e no dia que você fez o exame, quando saiu o resultado, foi detectado ali alguma substância psicoativa, seja álcool, seja qualquer tipo de entorpecente ou substância ilícita, que vai comprometer, né, a capacidade psicomotora ali do condutor. Então, você ser reprovado, pessoal, não é infração, porém gera suspensão. E a suspensão será de 90 dias, tá? Porque o que a gente está falando aqui? É que, nesse caso aqui, ó, apesar de não ser infração, ser reprovado no teste, mas caracteriza suspensão. E a nossa temática aqui é falar dessas suspensões diretas do direito de dirigir. Lembrando que o exame toxicológico serão para condutores da categoria C, D ou E, tá bom? Que é feito a cada 2 anos e meio, até a idade de 69 anos de idade, né? Quando você chega a partir dos 70, aí o prazo fica de 3 em 3 anos, acompanhando o vencimento, né, da própria CNH, certo? Porque a gente sabe que a CNH, de 18 a 49 anos de idade, renova de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos para condutores de 50 a 69, e a partir dos 70, a cada 3 em 3 anos, ou conforme laudo ou critério médico avaliador, né? Conforme ele vai ali verificar alguma comorbidade, ele pode aderir prazos menores para que você renove a sua habilitação, tá bom? Então, esse não é infração, porém, gera, sim, suspensão direta do direito de dirigir de 90 dias. Os demais que eu vou abordar a partir de agora, todos eles são infrações, então vão ter ali as suas penalidades, tá? Como multa e as suas outras penalidades, como suspensões do direito de dirigir, né? Que é a direta. Bom, no CTB, no artigo 165, fala que dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa é uma infração de natureza gravíssima, vai levar aí o fator agravante em 10 vezes. Professor, a gravíssima normalmente leva quantos pontos na habilitação? Leva 7. Mas como a pessoa vai ser automaticamente suspensa, a pontuação não cai no sistema, tá? Não precisa, porque automaticamente você vai ser suspenso. Porque as pontuações, elas caem no prontuário com a finalidade de elas serem somadas e determinando ali, quando você atingir o limite de 40, 30 ou 20 pontos, ser suspenso, né? Mas como você já está pegando uma suspensão direta, automaticamente pelo ato praticado, o que vai acontecer? Não é necessário colocar a pontuação. Viu, pessoal? Então, aqui o fator agravante é em 10 vezes. Lembrando que dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa caracteriza também crime de trânsito, tá bom? E a suspensão aqui, ó, como é o artigo 165, será de 1 ano, né? Ou seja, 12 meses. Nesse caso aqui, a suspensão direta, porque prevê o artigo 165. Pessoal, estamos vendo aqui o artigo 165A, que é recusar-se ao teste, que vai permitir certificar se você estava ou não sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, tá? Então, perceba que ele é bem parecido com o artigo 165, só que no caso ele é 165A, ele é a recusa, você recusou-se. Então, o que acontece? Você estando ou não sob substância psicoativa e o ato de recusar-se ao teste vai prever as mesmas sanções que são aplicadas para quem dirige embriagado, tá? Você estava ou não, recusou, é as mesmas sanções. E quais são essas sanções?
Então, vai ser infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 10 vezes, a multa vai para R$ 2.934,70. Além disso, vai ter suspensão direta do direito de dirigir de 1 ano. Como medida administrativa, vai ter a retenção do veículo, o veículo fica retido, ou seja, ele não será removido, fica retido. Se você tiver algum parente ali com as capacidades mentais em dias e habilitação, ele pode levar o carro para você, mas você vai sofrer as sanções ali mesmo, tá? Então, conseguiu, né, resolver ali, o cara pode levar o carro. Você não, porque você está sofrendo sanções e, porventura, estava recusando ao teste, possivelmente poderia estar sob influência de álcool, né? Então, além disso, vai haver também outra medida administrativa que acontece no ato de uma abordagem de trânsito, né, seja numa fiscalização, uma blitz, o que seja, para, né, inibir ou coibir que o condutor continue ainda dirigindo sob irregularidades, tá bom? Então, esse artigo 65A também vai prever para o condutor infrator uma suspensão direta de 1 ano, né? Conforme a autoridade de trânsito assim determinar. Artigo 65B, dirigir com exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. Ó, olha a diferença ali, ó, a reprovação no teste. No 165B é você estar com um toxicológico vencido há mais de 30 dias. Você tem 30 dias para dar entrada na renovação do seu toxicológico, que é realizada a cada 2 anos e meio para as categorias C, D ou E. Aí você simplesmente perdeu o prazo, foi renovar num período a mais de 30 dias, você vai tomar uma multa administrativa, que é a multa de balcão, né? E lá você vai perceber que o fator agravante dessa multa é de 5 vezes e a suspensão será de 90 dias. 90 dias, tá? 90 dias de suspensão. Bom, o fator agravante, 5 vezes, né? 5 vezes o fator agravante. Ou seja, a multa é 1.467,35 centavos, né? Não vai precisar recair pontuação no prontuário, obviamente, até porque você vai ser suspenso. Perceba que 90 dias compreende 3 meses, né? E o mínimo, no caso de incidência, nesse caso, é de 2 a 8 meses, né? Então, está ali entre o mínimo e o máximo na questão da suspensão direta do direito de dirigir. A gente fala em dias porque é mais comum, se tratando do toxicológico, ele trazer a questão da suspensão, no caso, 90 dias. Mas pode cair 3 meses também, então fica atento a essa questão da unidade de tempo para que você possa fazer ali a conversão, tá bom? A CTB, artigo 170, fala o seguinte: dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via ou demais veículos também é uma infração aí de natureza gravíssima que vai levar aí uma suspensão direta do direito de dirigir. Temos aqui o artigo 173, que é disputar a corrida, né? Sem autorização da autoridade de trânsito, disputar racha, promover esses atos, pessoal, leva fator agravante em 10 vezes e suspensão do direito de dirigir, né? Suspensão direta. Tá aqui, ó, artigo 174, promover na via competição, eventos, qualquer manobra de perícia sem permissão da autoridade de trânsito também leva fator agravante em 10 vezes e leva, em consequência, também uma suspensão direta do direito de dirigir. Temos também o artigo 175, que fala exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus, também fator agravante em 10 vezes, que leva suspensão direta do direito de dirigir. Essas suspensões aí, que eu acabei de mencionar, do artigo 170 ao 175, que está descrito aí na tela, pessoal, fica dentro dos prazos mínimos e máximos de incidência, tá? No caso de reincidência, fazendo, né, novamente aquele ato, cometendo de novo, né, aquele ato aí, os prazos vão de 8 a 18 meses, fica a critério da autoridade de trânsito avaliar como é que isso vai ficar, tá bom? Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro. Isso aqui, pessoal, leva fator agravante em 5 vezes. Lembrando que isso aqui é considerado crime de trânsito, tá? Crime de trânsito. Bem como dirigir embriagado também é considerado crime de trânsito. Quando você pode ajudar ali uma vítima de acidente de trânsito, mesmo que você não tivesse nada a ver com o acidente, pessoal, simplesmente omissão de socorro é considerado crime de trânsito, fato agravante em 5 vezes e leva à suspensão direta do direito de dirigir. Tá? Forçar a passagem, né, entre veículos que, em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro. Fato agravante em 10 vezes, né? Então a multa vai para R$ 2.934,70 e leva à suspensão direta do direito de dirigir. Isso aí está no artigo
191 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 210 fala o seguinte: transpor sem autorização, bloqueio policial. Você vai tentar furar uma blitz, qualquer tipo de bloqueio de fiscalização você não quer passar, isso aí, além de infração, né, de natureza gravíssima, vai levar, claro, uma suspensão direta do direito de dirigir, que é o nosso foco aqui, né? Suspensões diretas. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%, né? Aí o fator agravante é 3 vezes e leva a suspensão direta do direito de dirigir também. Pessoal, conduzir motocicleta sem o capacete, fazendo malabarismo e transportando crianças menores de 10 anos é infração de natureza gravíssima. Nesse caso, não tem fator agravante aqui, nesse aqui, ó, transportando menor de 10 anos, e nem o uso do capacete, tá? Fazer malabarismo tem fator agravante. O fator agravante é 10. Tá? Porque sem capacete não tem fator agravante, tá? É a multa mesmo que leva 7 pontos e a multa com valor normal da gravíssima, que é de 293,47 centavos, e transportar a criança menor de 10 anos também não leva fator agravante, mas os 3 casos sem capacete, fazendo malabarismo e transportar menor de 10 anos na motocicleta, motoneta ou ciclomotor, é considerado, né, aí gravíssima e leva à suspensão direta do direito de dirigir. Pessoal, o artigo 253A, que é usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Sabemos que isso aqui leva o fator agravante em 20 vezes. Perceba que ele é o artigo 253A. Esses que estão mais demarcados aqui, ó, circulados, são os artigos que levam de cara 1 ano de suspensão aplicados pela autoridade de trânsito, tá? Então, esses são os artigos mais comuns que podem ser possivelmente abordados em questões de infrações que levam à sanção, à punição, à penalidade, suspensão do direito de dirigir direta, né? De forma direta, tá bom? Então, essas são as mais comuns. Passando adiante, a gente vai ter aqui uma dica muito importante que diz o seguinte: não existe uma única infração ou uma infração única que acarrete suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. Essa dica é muito boa, por quê? Porque se estiver dizendo que uma infração de natureza grave leva à suspensão, está incorreto. Que uma infração de natureza média pode levar à suspensão, é incorreto. Somente infrações de natureza gravíssima têm ali, né, o peso de levar à suspensão como penalidade do direito de dirigir, tá bom? Somente ela, isso aí está contido no CTB, no artigo 261, tá? Do Código. Bom, vamos falar agora da cassação da PPD ou da ACC provisória. Lembrando que a ACC, mais uma vez, não é categoria, é apenas uma autorização para conduzir ciclomotor, né? Que são os veículos que não passam de 50 km por hora, tá bom? Quando é que ocorrerá cassação da permissionária, da permissão para dirigir? Bom, bem simples, isso aqui vocês já sabem. Bom, quando você cometer qualquer infração de natureza grave ou gravíssima. Professor, estou ali com a minha provisória, né? A provisória, a gente sabe que tem validade de 12 meses, ou seja, 1 ano, e dentro desse 1 ano de observação, cometi uma infração grave, peguei 5 pontos no meu prontuário, o que que acontece? Vai ser suspensa, vai ser cassada. A cassação, pessoal, é a anulação do teu documento provisório, tá? Ou seja, torna ela sem efeito, simplesmente ela vai ser ali anulada. Cometeu uma infração de natureza gravíssima, prevê aí, ó, 7 pontos, cometeu grave ou gravíssimo, automaticamente terá aí o documento cassado. Não perceba, né? Cometer qualquer infração grave ou gravíssima, você estando com a sua permissionária, você tem que tomar muito cuidado, senão ela será cassada, tá? E a cassação, pessoal, significa anulação, torná-la ali sem efeito. Basicamente, você tem que rasgar, jogar no lixo e ter que recomeçar todo o processo de habilitação novamente, tá? Outra coisa, se você for reincidente em infrações médias, faz com que também você perca ali a sua permissionária, a sua permissão para dirigir, né? A PPD. Tá bom? O que é reincidência? Cometer de novo atos que prevêem infrações de natureza média. Professor, cometi uma infração média, peguei ali 4 pontos, e só uma média não faz eu perder, mas cometi outra que levou outra infração de natureza média, né?
totalizando aí, ó, 4 mais 4, que é 4 pontos de uma, 4 pontos de outra, infração de natureza média, totalizando aí a reincidência no ato, 8 pontos no meu prontuário, faz com que eu tenha minha PPD também cassada, tá? Professor, tem que ser a mesma infração média, a mesma tipificação? Não, basta ser média. Qualquer média que você cometer e reincidir nela de novo, ou em outra infração média, faz com que você perca ali, claro, a sua permissionária. Bom, e quando é que eu posso me reabilitar novamente? Pessoal, perdi a minha PPD. Quando é que eu vou poder me reabilitar, professor? Bom, a reabilitação poderá ocorrer a qualquer tempo, tá? O a qualquer tempo significa que não existe um prazo a se aguardar, tá bom? Não existe um prazo para se aguardar. Não significa que vá automaticamente vou fazer. Tem uma tramitaçãozinha, né, que é de fato anular ali o teu prontuário, fazendo com que o teu RENASH, né, seja desatualizado ali do sistema, desvinculado, para depois você simplesmente poder se reabilitar novamente. Ou seja, a qualquer tempo significa que você não tem um prazo assim que tem que esperar para poder se reabilitar novamente, tá? Isso fará com que você terá que ser submetido novamente a todos os exames necessários para a obtenção da permissionária novamente. Quais são eles? Bom, da entrada na autoescola, né? Fazer ali os exames de aptidão física e mental e o psicotécnico, fazer ali o curso teórico e depois o exame teórico técnico, que é a prova teórica, que é o que vocês farão depois do curso, depois as aulas práticas e depois ser agendado para o exame prático de direção veicular, né? A gente sabe que essas são as 3 etapas aí do processo de habilitação. Claro que tem outras coisinhas aí que a gente precisa saber também do processo, né? Aqui é o que a gente é o que a gente entende de refazer todos os exames. Agora a gente vai falar da cassação da CNH. Pessoal, a PPD a gente viu aqui, a cassação da CNH é diferente, até porque quem tem a CNH cassada já passou pela definitiva, já passou pela provisória, né? Ele já fez a solicitação da CNH definitiva, tá? Então, segundo o artigo 263, quando é que ocorre a cassação, a anulação, né? A não validação do documento nacional de habilitação da CNH? Bom, simplesmente quando o condutor, pessoal, dirigir estando com o direito de dirigir suspenso. Ou seja, você foi suspenso do direito de dirigir, foi pego burlando a suspensão, estava dirigindo, você será cassado. Então, a autoridade de trânsito, ela entende que ela pode, sim, aplicar a penalidade ali, uma das que eu considero mais rígidas, que é a cassação da CNH. Outra coisa, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, ou seja, você cometeu ali um delito grave de trânsito, foi parar em casos judiciais e o juiz, ele decide e opta por simplesmente cassar a sua habilitação. Ele é um juiz, ele tem toda a autoridade possível para isso. Então, condenado judicialmente por delito de trânsito, pode haver ali a cassação da sua CNH. E em terceiro, pessoal, a sua CNH será cassada também quando você for reincidente nas seguintes infrações destacadas abaixo. Por exemplo, dirigir com CNH de categoria adversa. Por quê? Porque dirigir com CNH de categoria adversa leva a suspensão. E se você foi suspenso e foi pego de novo reincidindo nessa infração especificamente, vai levar a uma segunda suspensão e você estava dirigindo sob suspensão, trazendo e remetendo para esse caso aqui, ó, que é o primeiro, que era dirigir estando com o direito de dirigir suspenso, senão leva à cassação da CNH. Ó, entregar ou permitir a direção a pessoa não inabilitada ou incapacitada, ou seja, menores de idade, pessoas que não têm habilitação, ou pessoas incapacitadas em razão de alguma comorbidade ou limitações físicas que impossibilitam dela poder dirigir, tá? Dirigir sob influência de álcool entorpecentes, foi pego novamente reincidindo nesse ato, leva à cassação, disputar corrida, promover competição esportiva sem autorização, está demonstrando ou exibindo manobra perigosa, tudo isso em reincidência, foi pego de novo praticando esses atos, vai levar aí a cassação da CNH, tá bom? A CNH será cassada, vai rasgar ela, jogar no lixo, tá bom? Uma coisa interessante, quando é que eu posso me reabilitar novamente, professor? Quando a CNH é cassada. Quando é a CNH definitiva, como vocês podem ver aí na tela, a reabilitação somente após 2 anos. Então, você vai ter que esperar 2 anos todinho para que depois desse prazo de 2 anos é que você possa dar entrada aí no processo de habilitação novamente, tá bom? Então, quando é a cassação da PPD, o processo de reabilitação é a qualquer tempo. Quando é da CNH,
somente após 2 anos. É uma penalidade aí bem severa, tá bom? E se tentar, pessoal, se habilitar sendo proibido aí e se habilitar por 2 anos, isso vai ser caracterizado crime de trânsito também, tá? É crime de trânsito. E a gente vai ver daqui a pouco, mais à frente, como é que funciona os casos envolvendo crime de trânsito. Bom, a gente está falando agora da penalidade frequência em curso de reciclagem ou frequência obrigatória em curso de reciclagem, que é uma penalidade de natureza educativa que visa reciclar condutores infratores, né, que se envolvem em acidentes graves, estão sendo suspensos do direito de dirigir ou estão ali praticando alguns delitos de trânsito. Vamos lá. O condutor será submetido ao curso de reciclagem quando? Primeiro, tiver o direito de dirigir suspenso, ou seja, cometer um ato que levou suspensão, além da suspensão, você pode ser realocado para ali o curso obrigatório de reciclagem. Então, você vai ser colocado lá, tá? Curso esse que visa simplesmente reeducá-lo através de aulas ali, como direção defensiva, educação para o trânsito. A proposta é te reciclar, né? Vamos dar uma chance para esse condutor, não caça a habilitação dele não, vamos tentar ali reeducar ele. Se ele for reincidente novamente, aí não tem jeito, vamos caçar esse documento de habilitação dele. Funciona basicamente dessa maneira. Envolver-se em acidente grave, ó, se você se envolve em acidente grave, tem que fazer o curso de reciclagem, pegar umas aulas ali de direção defensiva. Temos aí, for condenado por delito de trânsito, colocar em risco a segurança no trânsito. Então, todos esses casos que vocês estão vendo na tela faz com que o condutor seja ali necessário e seja conduzido para o curso obrigatório de reciclagem, tá bom? Outra coisa interessante, o condutor que exerce atividade remunerada, como eu já falei para vocês, é aquele que tem o código do EAR, habilitado em qualquer categoria, seja da A até a E, ele deverá fazer curso preventivo de reciclagem sempre que atingir 30 pontos no período de um ano. Bom, como eu sou instrutor de trânsito, eu tenho o EAR, eu exerço atividade remunerada, e então, toda vez que eu cometer várias infrações e atingir o limite máximo de 30 pontos, eu tenho que fazer o curso obrigatório, o curso preventivo de reciclagem, tá? Mas eu serei suspenso por pontos somente quando atingir 40 pontos, né? Lembrando da aula passada, ok? Isso aí está no CTB, no artigo 261, 261, no parágrafo 5º, né? Onde está citado aí essa partezinha importante sobre frequência obrigatória de curso de reciclagem. Pessoal, a gente vai falar agora das medidas administrativas. O que eu não posso esquecer de forma alguma é que as medidas administrativas, pessoal, diferentemente das penalidades, acontecem no ato de uma abordagem, tá? É realizada por esse rapaz aqui, ó, o agente de trânsito, policial militar, guarda de trânsito. Então, é realizado no ato de uma abordagem, no ato de uma fiscalização, para coibir que o veículo ou o condutor continue dirigindo de maneira irregular, até porque as penalidades são impostas pela autoridade mediante o processo administrativo, certo? A retenção, remoção, recolhimento, essas medidas administrativas que a gente está conhecendo, somente serão aplicadas no ato, né, de uma fiscalização e no ato de uma abordagem. Então, vamos lá. A primeira aqui que a gente tem, ó, lá em cima na tela, né, para não esquecer. Tudo que começa com R ou T, tudo que começa com R ou T é medida administrativa, tá bom? Bom, retenção do veículo. Pessoal, como é que eu vou saber diferenciar retenção de remoção, de recolhimento, enfim? É bem fácil. A retenção é manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade possa ser sanada, para, né, liberá-lo perante ali, mediante do recolhimento do CRLV. Deixa eu explicar isso aqui, funciona o seguinte. A retenção, ela é um tipo de medida administrativa que é onde você possivelmente pode conseguir, pessoal, naquele momento, você pode conseguir regularizar a irregularidade que foi abordada pelo agente fiscalizador. Por exemplo, você estava transitando sem o cinto de segurança, aí ele parou você, ou seja, foi uma retenção, você parou, ele disse, só sai daqui se botar o cinto. Ele te autuou lá, colocou, preencheu, lavrou o AIT, que é o auto de infração de trânsito, constando o artigo, né, que a infração de natureza é grave, transitar sem o cinto de segurança. Aí você foi autuado, porém, né, ele vai só liberá-lo se você colocar o cinto. Colocou o cinto, você vai ser liberado, mas fique esperto que você receberá a notificação daquele auto de infração de trânsito para ser julgado no processo administrativo para saber se de fato, né, você vai ser julgado. Nesse caso foi, né? Você estava errado, estava sem o cinto,
tá bom? Outra coisa, você estava transitando e o farol direito estava queimado do veículo, farol queimado. Transitar com farol queimado é simplesmente infração de natureza média, né? Pega 4 pontos no prontuário, multa de 130,16 centavos, só que ele te reteve. Como é que eu resolvo isso, professor? Eu tenho que ir na oficina, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, me dá bem aí o teu documento do veículo, que é o CRLV, que é de porte obrigatório, né? Que é o certificado de registro e licenciamento do veículo. Lembrando que isso aqui é de porte obrigatório. Ele faz o recolhimento, pega o documento e fala assim, agora você vai naquela oficina bem ali, mais próxima, manda consertar o farol e volte aqui. Aí, quando você volta, ele fez a autuação, te devolve o CRLV e você está liberado. Só que, claro, não te livra da autuação, né? Então, a retenção é quando você pode, de alguma maneira, resolver a irregularidade, sanar ali o problema para ser liberado, né? Para ser liberado. Professor, e quando eu não conseguir resolver o problema, não tem jeito? Aí o que ele vai aplicar outra medida administrativa, que é a remoção do veículo. E a remoção caracteriza ali fazer com que o veículo seja guinchado do local. Outra coisa interessante, a critério do agente, tá? A critério do agente, os veículos com carga perigosa ou perecível e o de transporte coletivo de passageiros não serão retidos. Isso fica claro a critério do agente. Carga perigosa ou perecível ou transporte coletivo de passageiros não serão retidos. Aí quem decide é o agente fiscalizador, tá bom? Mais à frente, iremos falar agora da remoção do veículo. Remoção. Bom, remoção fica fácil. Caiu remoção na prova, caracteriza-se que o veículo será guinchado. Guinchado removido. Vai ligar para o guincho e tirar lá. E quando o guincho é acionado, pessoal, isso vai gerar todo um ônus para o proprietário. Toda uma despesa. Você vai ter que pagar pela remoção do guincho, você vai ter que pagar pelo tempo e estada que o veículo fica no depósito credenciado pelo órgão executivo, onde ele mantém o veículo lá, e vai gerar várias coisas ali para você. Eu vou explicar na próxima folha de slide, tá? A remoção do veículo está no CTB, no artigo 271, tá bom? Então, a remoção caracteriza ali retirar, guinchar o veículo do local onde ele se encontra, levando-o para o depósito credenciado. Bom, a remoção, pessoal, fica aqui com essa dica. Geralmente, a remoção ela está muito ligada a estacionamentos irregulares. Há algum tipo de estacionamento que está indevido. Aí gera remoção. Geralmente é estacionamento, tá bom? E eu vou mostrar aqui alguns casos. Primeiro caso, quando estiver estacionado em desacordo com a legislação. Dá um exemplo de estacionado em desacordo com a legislação. Vamos lá para alguns exemplos. Imagina aqui uma via, um cruzamento, e tem aqui a via bonitinha, e tem um cidadão que estava estacionado com o seu carrinho bem aqui, a menos de 5 metros da guia da calçada, ou seja, da esquina aqui, Por que isso é perigoso? Como eu já expliquei para vocês, isso aqui é infração de natureza média, tá? É média. Se você não der um espaço da esquina de ao menos 5 metros, tá vendo esse espaço aqui, da esquina até aqui, tem que ter 5 metros de distância para que você possa estacionar seu veículo aqui, Por quê, professor? Porque imagina um cara que está vindo aqui, né? Ele vai entrar com o carro aqui, para vir para essa via, né? A via assim, esse sentido e esse sentido. Ele vai se deparar com um carro bloqueando a visão dele. Pode vir um carro aqui, a toda velocidade. Aí ele vai ter que fazer um desvio, possivelmente pegando um pouco da contramão. Pode haver uma colisão aqui. Então, esse carrinho aqui estacionado de maneira irregular acaba de fazer ali, por conta, né, dessa situação inapropriada, um cometimento ali de um acidente. Então, a infração média é estacionar a menos de 5 metros da guia da calçada. Então, esse tipo de estacionamento aqui, ele é irregular e vai gerar remoção. Outro tipo de situação que leva à remoção, por exemplo, você estacionar uma distância de 50 centímetros, 50 centímetros a 1 metro da esquina, do meio-fio, da linha de bordo aqui, né, da linha de bordo, você estava com o carro bem aqui, estacionado. Tá do meio-fio aqui, tá uma distância de 50 centímetros a 1 metro. Estacionar de 50 centímetros a 1 metro ali da guia da calçada, da linha de bordo, do meio-fio, por assim dizer, é caracterizado infração de natureza leve. E a infração de natureza leve leva 3 pontos no prontuário, 3 pontos no prontuário, multa de R$ 88,38, tá bom?
Ah, professor, e se eu tiver a mais de 1 metro? A distância estava maior, a mais de 1 metro. Pessoal, estacionar a mais de 1 metro da guia da calçada é infração de natureza grave. De 50 centímetros a 1 metro é leve, de 1 metro, né? Você, por exemplo, está quase estacionado no meio da rua, né? Você tinha uma rua aqui, você estava a 1 metro aqui, ó. Você quase está no meio da rua, obstruindo o fluxo de trânsito. Então, isso aí é infração de natureza grave no valor de R$ 195,23. Tudo isso é passível de remoção do veículo, ou seja, o veículo ser guinchado. Ah, eu estou estacionado na frente de um hidrante, estacionar na frente de um hidrante leva a remoção. Estou estacionado possivelmente em uma área de pessoa com deficiência, que é infração de natureza gravíssima, gera remoção. Eu estou transitando sem combustível suficiente para realizar meu trajeto. Além de ser infração média, gera remoção. Você não transitar com combustível suficiente para realizar teu trajeto, pessoal, e o carro morre no meio da via por falta de combustível, é infração média e leva a remoção, tá bom? Estacionar na vaga de pessoa com deficiência, não esqueça que é gravíssimo, tá bom? É muito importante essas informações, eu passo elas aqui porque elas vão cair. Só tem um tipo de estacionamento equivocado, errôneo, que não leva, apesar de ser infração, não vai gerar ali a remoção. Por exemplo, todavia, né, quando tem a marca longitudinal aqui da cor amarela, né, que é essa linha divisória da pista, que significa que quando ela é amarela, a via é de pista dupla, ou seja, tem esse sentido esse sentido, e você estaciona o teu veículo de frente para a contramão, por exemplo, a frente do veículo é essa aqui, ó, essa aqui que está pintada de vermelho, né, é a frente. Deixa eu melhorar esse desenho aqui que está muito feio. Imagina aqui, que aqui é os pneuzinhos, né, aqui é a frente do veículo. Aqui a frente e aqui a traseira. Perceba que a via está no sentido para a traseira, ó. Então os veículos estão vindo nesse sentido, só que você está de frente, né? Está de frente aqui para a contramão. Estacionar de frente para a contramão, pessoal, ou seja, estacionar fora da sua mão de direção, onde você deveria ter estacionado aqui, né? Desse outro lado, do lado direito, e não aqui desse lado esquerdo, por assim dizer, você está cometendo infração média, é infração média, mas porém, apesar de ser infração média, esse caso de estacionamento errôneo, errado, não caracteriza a remoção, tá? Ele é o único que não caracteriza a remoção. Então, vamos até ser apresentado aqui, vamos lá. Quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível, gera remoção. Outra coisa, quando a irregularidade não pode ser sanada, ou seja, você foi retido, não conseguiu resolver o problema, o veículo tem que ser guinchado, tá bom? Ó, atenção, não se aplica a veículo estacionado na contramão. Ou seja, se você está estacionado na contramão direcional, apesar de ser infração de natureza média, não gera remoção. Mas por que infração, professor? Porque, ó, quando você for sair, você vai ter que vir para a sua mão direcional, né? Então, você vai ter que transitar um pouco na contramão até vir para a sua mão de direção. Ó. É por isso que é infração média, não pode, tá bom? Não pode estacionar na contramão direcional. Ok? Então, tá aí, remoção é isso, leva ao veículo ser guinchado. Vamos ver aqui que a remoção tem a nos dizer um pouco mais, né? Por exemplo, todo o custo aí da remoção, pessoal, gera um ônus para o proprietário, ou seja, você vai ficar responsável, segundo a resolução 623 de 2016 do CONTRAN, é responsável pelo pagamento do recolhimento, ou seja, se o agente de trânsito viu que você estava estacionado em desacordo com as normas estabelecidas pelo CTB, pela legislação complementar, ou, né, verificou lá, né, no meio de uma fiscalização, ligou para o guincho fez a abordagem, fez a remoção, você que vai ter que pagar, né, o ato do guincho, você vai ter que pagar. O tempo que o veículo fica lá no depósito credenciado, você vai ter que pagar também, ou seja, vai gerar todo um ônus para o proprietário. Então, o veículo vai ser recolhido para depósito, né, vai gerar um ônus para o proprietário. E se você, de forma alguma, conseguir resolver todas as pendências para fazer a retirada do veículo do depósito credenciado, onde você tem 60 dias para isso, e após os 60 dias, o veículo vai ser levado para a asta pública, o que significa que ele será leiloado. Então, você vai perder o seu veículo. Professor, e como é que eu tiro o meu veículo? Bom, no politicamente correto, para você tirar o seu veículo, tem que estar em dias com as multas, se tiver multa de trânsito, tem que estar em dias o licenciamento, né, todas as pendências fiscais,
tem que estar em dias aí pagando um guincho e o tempo que ele ficou lá no pátio. Se você tinha vários licenciamentos atrasados, várias multas, só tira se pagar todas elas. O carro só será retirado lá do depósito credenciado após quitar todas essas dívidas aí que você tem, tá bom? Então, caso você não consiga resolver, seu veículo simplesmente será leiloado. Professor, a não ser que você tenha amigos lá dentro, né, que de alguma maneira facilite ali a retirada, mas falando do politicamente correto, só tira se for dessa forma. Uma coisa interessante que você tem que ter atenção, não existe mais apreensão do veículo. Pessoal, o termo apreensão do veículo foi revogado. Se cair, por exemplo, alguma coisa relacionada à apreensão, isso aqui foi revogado, tá? A apreensão era uma penalidade que foi um erro revogado de uma autoridade de trânsito que redigiu lá o CTB, tá? Então, foi um erro. Antigamente tinha retenção, remoção e apreensão. A apreensão simplesmente foi um erro e agora, né, a resolução 623 de 2016 foi feita aí essa retirada, onde o termo apreensão do veículo não existe mais, tá? Não existe apreensão do documento de habilitação, não existe apreensão de veículo, isso aí não existe, tá? Não existe mais. Foi um erro. Aí fizeram a retirada. Então, foi revogado. Caiu na prova o termo apreensão, já fica ali ligado que isso aí, possivelmente, a alternativa está errada. Não existe apreensão, foi revogado, tá bom? Bom, vamos falar agora do recolhimento da habilitação. Quando é que tua habilitação será recolhida pelo agente fiscalizador? Bom, o recolhimento dá-se-á mediante recibo quando? Quando, professor? Primeiro, vamos anotar que é importante. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. O documento é falsificado, está adulterado, tem alguma informação incondizente com as informações adequadas, né, para a sua CNH ou PPD, está rasurada, está rasgada, de alguma maneira ela está suspeita, a questão da autenticidade dela, né, e ela está adulterada de alguma maneira, será recolhido esse documento, né, se for falsificado também. Estiver vencida há mais de 30 dias. Pessoal, transitar com os documentos, seja de habilitação ou seja do licenciamento, vencido há mais de 30 dias, gera para você uma infração de natureza gravíssima, 7 pontos no prontuário e multa como penalidade aplicada aí pela autoridade de trânsito de R$ 293,45 centavos. Lembrando que a multa vai ser encaminhada para o proprietário do veículo, ao qual esteja registrado no CRLV, né, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, né? O condutor, quando não é o mesmo proprietário, receberá pontuação por estar transitando em veículo com o documento de habilitação vencido há mais de 30 dias. Professor, como é que funciona esse contexto? Muita gente tem ali a mentalidade equivocada de achar que é o seguinte: minha habilitação ela está vencendo hoje, né? Vencendo hoje. Hoje é o quê? Dia 21 aí, né, de setembro. Está vencendo hoje. Então, quer dizer que eu só posso renovar daqui a 30 dias. Passado 30 dias é que eu dou entrada. Não. O prazo de 30 dias é para que você já tenha dado entrada. Porque, assim, o que é renovar? Renovar nada mais é do que você ser submetido lá aos exames de aptidão física, né, e mental, e se tiver o EAR lá no na tua habilitação, que é o exercício de atividade remunerada, realizar também o psicotécnico, que é o psicológico, né? Beleza. Aí paga a taxa, faz os exames, viu que você está tudo em dias, né, com as faculdades mentais, pagou as taxas, bonitinho. Aí qual é a obrigatoriedade do órgão executivo emissor, que é o DETRAN nesse caso, né, que a função dele é delegada pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Ele delega a função, né, que o DETRAN seja um órgão expedidor. Aí ele vai expedir tua CNH renovada, tá? Só que para expedir o teu documento, pessoal, tem que protocolar, tem que dar baixa na taxa, vai fazer impressão, vai fazer todos os procedimentos, protocolos necessários, até que, de fato, o documento seja enviado para você. Só que, assim, a partir do momento que você faz o exame e paga a taxa, é um direito seu receber. Só que o DETRAN vai ter toda a tramitação de fabricar o teu documento agora renovado e te entregar. Aí ele não tem como te entregar na hora que você paga ali. Então, o que ele te dá? Ele te dá um prazo de 1 mês, para que nesse mês você pode andar com a que está vencida, sabendo que você já deu entrada no processo. Então, esse mês é para que o DETRAN te dá até que, de fato, chegue para você a CNH, né, renovada, tá bom? Então, se passa o mês e você só pensa em renovar a partir desse mês que se passou,
é infração de natureza gravíssima, tá? Então, se você for parado, aí o cara pega o documento de habilitação vencido, aí ele, não, mas eu vou consultar que tem um Renache. Aí viu lá que ele já deu entrada no processo e está dentro do prazo de 30 dias, aí tá tudo ok, porque está esperando chegar, né, o documento novo. Se não, ele pode te autuar aí por infração de natureza gravíssima passados os 30 dias. Ó, vai haver também um recolhimento do documento de habilitação se ocorrer algumas infrações com fator agravante, né? E algumas infrações com fator agravante levam à suspensão. Então, quando tem suspensão, geralmente, eu tenho que lembrar, professor, quando tem suspensão, geralmente vai haver a medida administrativa recolhimento do documento de habilitação. Se tem suspensão, não é todas, tá? Mas geralmente, em grande maioria, vai haver o recolhimento do documento de habilitação, que são em situações de suspensão do direito de dirigir, ó, com exceções. Está até aqui, ó. Vai haver recolhimento em situações de suspensão, com exceções. Tá? Com exceções. Pessoal, outros casos previstos também pelo CTB faz com que haja o recolhimento do documento de habilitação, só que a gente não precisa entrar mais a fundo, esses aqui já estão tranquilos. Ó, o recolhimento do CNH digital se dará por meio do quê? Do registro do RENASH. E o RENASH é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Por que o RENASH vai ser recolhido? Porque tem muita gente que é espertinho, o que acontece é o seguinte, o documento dele é pego pelo agente de trânsito, aí ele fica transitando normalmente com o CNH digital, né? Tá lá, o cara pegou meu documento, eu vou usar o CNH digital. Então, para bloquear que aquele condutor ainda possa transitar utilizando o celular, com o aplicativo, aí ele faz um recolhimento, fazendo com que você não consiga acessar o aplicativo, vai aparecer lá, ó, documento recolhido. Aí não adianta você apresentar que não vai ter efeito nenhum. Então, o recolhimento da CNH digital vai ser dado por meio do registro do RENASH. Bom, recolhimento do CRV ou CLA. Antes de eu falar disso aqui, só uma... recolhimento do CRV, lembrando que o CRV é o Certificado de Registro de Veículo, não é de porte obrigatório, e o CLA é, né, de porte obrigatório. O CLA, pessoal, lembrando que o CLA é a mesma coisa do CRLV, tá? Só muda a questão da nomenclatura. Aqui é CLA, né? Certificado de Licenciamento Anual, que é a mesma coisa, tá? E esse CRV também pode ser chamado de DUT, Documento Único de Transferência. Só para a gente ficar atento aí às nomenclaturas, caso alguma delas possam ser abordadas durante a prova. Bom, o recolhimento da documentação do veículo, tanto o CRV quanto o CRLA, o CRLA também é a mesma coisa que o CLA e o CRLV, tá? É as nomenclaturas que existem deles, tá bom? Dar-se, né? Dar-se-á mediante recibo quando? Quando é que vai acontecer? Vamos olhar aqui. Primeiro, houve a suspeita de inautenticidade ou adulteração. Alienado o veículo, não for transferida a propriedade em 30 dias, ou seja, não foi feita a transferência da propriedade em 30 dias, o cara não colocou para o seu nome, né, o comprador, então vai haver o recolhimento daí do documento de habilitação, tão qual do CRV também. E a irregularidade, quando não é sanada no local, você foi retido, não conseguiu resolver o problema, o cara vai fazer o recolhimento do seu veículo, além de recolher o veículo, tem que levar o documento junto, né? Vai recolher também o documento do veículo, que é o CRLV, ou CRLA, ou CLA, que são as nomenclaturas do, né, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, que é o licenciamento anual. Quando a irregularidade não for sanada, né? O prazo de licenciamento do CLA estiver vencido há mais de 30 dias, lembrando, se tiver multa, né, não faz a renovação do licenciamento, tem que pagar, né? Outros casos também previstos pelo CTB faz com que haja a necessidade do recolhimento dos documentos do veículo. Outra coisa interessante, o recolhimento do CRLV de forma digital, através do aplicativo, se dará por meio do registro do RENAVAN. E o RENAVAN é o código referente ao documento do veículo, aquele veículo que fica armazenado no banco de dados do DENATRAN, né? Que é o Departamento Nacional de Trânsito, órgão máximo executivo de trânsito ali do Sistema Nacional de Trânsito, da CNT, como a gente já conheceu lá, né? Nos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? E o RENAVAN é o quê? Registro Nacional de Veículos Automotores. Registro Nacional de Veículos Automotores. É o RENAVAN, tá? Então, não dá para usar no aplicativo se for feita ali o recolhimento por meio digital. Bom, recolhimento de animais. Bom, serão recolhidos a depósito quando estiverem soltos na via pública
e desacompanhados de seu guia, prejudicando a fluidez do trânsito ou proporcionando risco à segurança. Geralmente, recolhimentos de animais fica a cargo das prefeituras dos municípios, tá? Nesse caso aí, como é uma via rural, uma estrada, uma via rural, ficou a cargo das entidades de trânsito que atuam naquela região, naquela imediação. No caso, vocês podem ver na imagem que é a PRF, né? A Polícia Rodoviária Federal. Mas, geralmente, na nossa realidade, quem é que fica a cargo aí de fazer esses recolhimentos de animais que estão soltas, proporcionando risco no trânsito? São os municípios, as prefeituras. Bom, a restituição do animal, né, só ocorrerá mediante o pagamento das multas. Então, vai ter que pagar a multa do recolhimento dele, vai pagar as taxas e despesas com a remoção e a estada do veículo no local onde ele vai ficar estabelecido, além de outros encargos que possam ser previstos na legislação específica. Outra coisa, os animais que não forem reclamados por seus proprietários, por seus donos, dentro do prazo de 60 dias, esses animais serão levados à asta pública ou, dependendo do animal, pode ser abatido, a carne pode ser doada para a sociedade ou vai ser leiloado aí, né? Vai ser levado a leilão. Então, quando o bem não é reclamado no período de 60 dias, o cara não vai deixar o animal vivendo infinitamente, né, no depósito credenciado, né, ou até o prazo de vida dele, bem como o veículo naquele caso lá, né, que vai ser levado para a asta pública. Não tem como deixar aquele veículo para sempre ali, né? No mesmo caso dos animais. Os animais que não são reclamados por seus proprietários, durante o prazo de 60 dias, são levados aí à asta pública. Pessoal, a gente vai falar agora do transbordo do excesso de carga. O transbordo do excesso de carga, pessoal, dá-se quando o veículo estiver transportando a carga acima do permitido, né, da sua capacidade ou da capacidade da via naquele momento por meio da sinalização. Então, o que estiver excedendo ali no veículo, tem que ser feita a retirada dele. E o transbordo, que é essa medida administrativa, é uma condição que tem que ser feita e estabelecida para que o veículo ele possa, de fato, ser liberado. E as custas da operação de fazer essa remoção fica a cargo do proprietário e também do condutor. Então, isso aí é uma infração de natureza solidária, tá? Então, consiste em passar o excesso da carga para outro veículo, já munido ali da nota fiscal do excesso. Então, por exemplo, imagina que esse carro aqui só tem a capacidade de transportar, por exemplo, 3.500 kg de PBT, de peso bruto total, né, de PBT, e ele excedeu, tá com 5.000, excedeu, né, a capacidade dele. Se excedeu, tem que tirar a carga, tem que tirar o que está excedendo, e essa carga vai ficar retida ali no local, né, onde pode ser feita esse transbordo do excesso de carga. Então, ó, o transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem. Outra coisa, não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e paga as despesas de remoção e estada. Tá? Então, gera todo esse ônus também para o proprietário e condutor. Então, esse é o transbordo de excesso de carga. Consiste em simplesmente tirar a carga excedente de um determinado veículo para que ele possa prosseguir viagem. Só que, ó, não sendo possível o transbordo, né, o veículo todo com a carga será recolhido para o depósito e vai gerar todo o ônus para o proprietário. Vamos falar agora da realização de teste de alcoolemia. A realização de teste de alcoolemia consiste em submeter o condutor a exames que vão comprovar sua sanidade quanto a substâncias alcoólicas ou psicoativas. Então, pode ocorrer das seguintes formas. Vai ser constatado por exame de sangue, outros exames realizados por laboratórios especializados, pode ser através de perícia, teste de alva lá, etilômetro, bafômetro, né? Verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, pede para o cara ali fazer um 4, andar em linha reta, tocar a ponta do nariz, que é para verificar se não há sinais de alteração da capacidade psicomotora, né? Porque quando você está bêbado, a gente sabe que você acaba sendo afetado ali pelo álcool, fazendo com que, né, você perca um pouco ali, né? Seu centro de gravidade acaba cambaleando, né? A gente sabe como é que funciona aí os efeitos do álcool. Bom, tudo isso pode ser constatado também, né, para saber, de fato, além de comprovar se a pessoa estava ou não sob efeitos de álcool, pode ser prova testemunhal, imagens, vídeo ou outro meio de prova em delito admitido, né? Ou melhor, em direito admitido.
para que seja feita a comprovação. Né? Perceba que tem que ser em direito admitido, né? Tem que ter tudo certinho. Pessoal, só um momento, eu vou já falar sobre esse assunto. Pessoal, quando eu vou falar aqui sobre a questão da embriaguez, eu quero que a gente entenda o seguinte, que a gente vai separar dois casos, tá? Existe a embriaguez, que é infração, mas que não leva ao crime de trânsito, e existe a embriaguez que, além da infração, existe também o crime de trânsito cometido. Isso vai estar em acordo com a quantidade de álcool ou substância psicoativa que vai ser detectada, seja pelo exame de sangue feito, né, ou qualquer outro tipo de contestação, ou pelo bafômetro, né, conhecido também como etilômetro, que vai verificar através, né, da expiração, né, do ar alveolar expirado, né, pelos pulmões, aí detecta a quantidade e dosagem de álcool que há presente no organismo de determinada pessoa que está passando por essa fiscalização. Então, a gente vai entender aqui, ó, tá? Embriaguez, somente infração, tá? Nesse caso, é só infração. Aqui, nos próximos slides, a gente vai abordar tanto com infração como crime de trânsito, tá bom? Ó, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, né? Onde vai haver ali ó, qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou 0,05 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar. Então, os alvéolos, pessoal, os alvéolos, né, como é conhecido, são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, né? Respirar nada mais é do que fazer troca gasosa, né? Você inspira oxigênio e devolve CO2, dióxido de carbono ou gás carbônico, enfim. E os alvéolos pulmonares, a gente tem cerca de 300 milhões dentro dos pulmões, que são tipo uns saquinhos que eles armazenam o oxigênio e, além de armazenar, eles enviam, através dos capilares que estão envolvendo esses saquinhos, o oxigênio pelo corpo, né? Distribuindo ali. E quando você expira, volta o dióxido de carbono, né? Então, entra o oxigênio, sai o dióxido de carbono, e quando você expira, pode vir a presença ali da detecção do álcool, certo? Então, quando é detectado 0,5 miligramas até mais ou menos 0,30, né? 0,30, será somente infração de trânsito, tá? E quando é infração, vai gerar essas penalidades aqui, ó, que é multa gravíssima em 10 vezes o valor. A gente sabe que a multa vai para simplesmente... Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vai para 2.000, né? 934,70 centavos, que é o fator agravante em 10 vezes, né? Multiplica 293,47 centavos por 10. A vírgula desloca uma casa decimal da esquerda para a direita, né? Então, tá aí. 2.934,7. Gera também a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Por quê? Porque transitar sob influência de álcool é simplesmente o artigo 165, né? Que prevê suspensão direta do direito de dirigir por 1 ano, ou 12 meses, né? E vai gerar quais medidas administrativas, professor? O veículo ficará retido, significa que se você tiver alguém para levar o veículo para você, você pode, né? Contanto que ele seja habilitado, esteja tudo certo. E se tem suspensão, geralmente tem o que, professor? O recolhimento do documento de habilitação. Então, sua CNH será recolhida. Outra coisa interessante, em caso de reincidência, você foi reincidir nesse ato, a multa será o dobro, tá? Então, será o dobro desse valor, tá? Vai dar 5.869,35 centavos por aí, né, pessoal? Como a gente já fez esse cálculo antes. E recusar-se ao teste, aqui, ó, compreende o artigo 165A, ó, 165A, que também vai prescrever suspensão de 12 meses, tá? Recusar o teste leva e aplica as mesmas sanções que vocês estão vendo aí. Ó. Multa gravíssima com fator agravante 10 vezes, suspensão de 1 ano, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Recusar-se ao teste do etilômetro, que sujeita ali o infrator, né, à verificação de substâncias psicoativas, né, que ele possa estar que pode ter ingerido ali no ato da abordagem. Tá bom? Então, essas são as infrações e situações que levam ao condutor quando dirige embriagado, tá? Nesse caso, é somente infração. Agora, a gente vai falar da infração mais o crime. A gente vai entender como e quando caracteriza também o crime de trânsito. Então, o crime de embriaguez será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo, ó. Exame de sangue, onde no exame de sangue há e existe a verificação ali
de 6 decigramas, né, ou mais de álcool por litro de sangue. Então, fizeram o exame de sangue e tinha 6 decigramas por litro de sangue. Então, na hora que tinha isso aqui, ó, foi detectado aí já é crime de trânsito. Ou o teste do etilômetro, que é o bafômetro, constatar exatamente ou nível superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado. Então, professor, quando é de 0,05 a 30, é para ser só infração, não é isso? Eu só respondo pela infração. Mas a partir do momento que chega em 0,34 detectado, significa que vai ser tanto infração, que são aquilo que eu vi anteriormente. Além disso, eu vou ter que responder também pelo crime de trânsito, né? Por estar transitando embriagado. É isso, se eu entendi bem? É exatamente isso, tá? Exatamente isso. Outra coisa, exames laboratoriais, em caso de outras substâncias psicoativas, né, que comprovem ali, que possam ser feitos durante uma abordagem, né, ou através de sinais de alteração da capacidade psicomotora, que a gente consegue perceber sinais ali de alteração absurdamente, né, graves, e só com isso dá para considerar o crime de trânsito por si só. Isso fica claro para as autoridades fiscais, ou os agentes fiscalizadores. Bom, quando você é pego em crime por embriaguez, pessoal, você vai ser colocado no regime de detenção, que pega aí a pena de 6 meses a 3 anos, tá? Só que o regime de detenção prevê o regime aberto ou semiaberto, não é reclusão, né? Reclusão gera o regime fechado também, gera o aberto, semiaberto e fechado. Já a detenção ou é aberto ou semiaberto, tá? E a pena varia de 6 meses a 3 anos. Grave isso aí, tá? Que isso aí gosta de cair. Aqui eu trouxe uma tabelinha só para a gente entender e separar quando vai ser só infração, quando vai ser crime de trânsito, ou quando vai ser os dois, né? Então, vamos lá. Primeiro, infração, somente infração. Infração por teste de alveolar, se detectar exatamente 0,05 a 0,30. Até essa dosagem aqui, ó, é para ser considerado somente infração. Então, você não responde ali pela detenção, né, professor? Então, não vou responder pela detenção. Beleza, bacana. E o exame de sangue? Ah, tá falando do crime agora, né? Perdão. E o crime é quando for exatamente 0,34. Então, o que é que eu estou entendendo? Ó, só infração em questão do ar alveolar, que é o bafômetro ou etilômetro, que é conhecido, né? Infração, a dosagem é de 0,05 a 0,30. Nesse caso, vai ser só infração. Quando é que vai ser a infração? Por quê? Porque se você for detectado como crime de trânsito, também é infração, né? Então, além da infração mais o crime, é quando pelo bafômetro foi detectada a dosagem ali 0,34. Então, 0,34 já caracteriza-se o crime de trânsito mais a infração. Tá? Outra coisa interessante, o bafômetro, ele não é um equipamento totalmente preciso, então é muito importante você perceber que deve descontar uma margem de erro desse bafômetro do equipamento aí também conhecido como etilômetro. E essa margem de erro é de 0,04 miligramas. Por exemplo, você foi pego numa fiscalização, aí você chegou lá, soprou o bafômetro e deu 0,34, né? Só um instante, deixa eu só fazer a coleta de... Você foi pego na fiscalização, assoprou lá o etilômetro, o bafômetro, deu 0,34, mas pela margem de erro deve ser descontado exatamente o quê? 0,04 miligramas. Então, foi descontado, né, os 0,04 vai dar, subtraindo aqui, 0,030. Então, foi detectado somente 0,030. Então, você vai responder somente pela infração, tá? Somente pela infração. Beleza? E não pelo crime de trânsito. Agora, mesmo com o desconto da margem de erro, e mesmo assim ainda ficou 0,34 miligramas ou mais, aí não tem jeito, é infração mais o crime de trânsito. Além das penalidades impostas pela autoridade, além das multas, né, você vai ter que responder pelo crime de trânsito, onde a gente viu que o prazo de detenção é de 6 meses a 3 anos.
Beleza, pessoal? Funciona assim. Então, outra coisa interessante que eu queria passar para vocês é o exame de sangue, tá? Ó, se for detectado pelo exame de sangue 0,1 decigrama por litro de sangue, é só infração. Se for 6 decigramas por litro de sangue, é infração em crime de trânsito, tá? O exame de sangue é totalmente preciso, então não existe a necessidade de haver ali a margem de erro a se descontar, tá bom? Então fica aí com essa tabelinha para você entender quando é só infração, quando é infração e crime de trânsito ao mesmo tempo. Bom, trazendo aqui alguns crimes de trânsito para que a gente possa estar conhecendo alguns deles. Vamos lá abordar isso aí. Então, vamos lá. Alguns crimes de trânsito são importantes e a gente tem que ficar atento à questão dos períodos, seja de reclusão ou detenção, tá? Esses aqui que eu estou apresentando são alguns mais comuns de cair, outros é só para a gente ter conhecimento mesmo, mas vamos lá. Ó, artigo 308, parágrafo 2º, fala o seguinte, ó, causar morte resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. Então, você estava realizando disputa ou competição não autorizada, e isso levou a óbito ali algum pedestre, alguma pessoa que estava lá, e alguém se acidentou e faleceu por conta desse tipo de disputa e competição que não é autorizada, leva esse condutor, né, o principal responsável, ao regime de reclusão. E a reclusão prevê, né, simplesmente o aberto, o semiaberto e o fechado. Então, e a pena aí pode variar de 5 a 10 anos. Tá? Reclusão submete o condenado à pena em regime fechado, aberto ou semiaberto. E todas essas práticas aí que a gente está e vai abordar refere-se à prática do de crime do tipo culposo. Ou seja, culposo é quando não há a intenção de matar, porém, o próprio ato em si já prevê um risco, né? Um risco disso acontecer, até porque não tinha um preparo, não tinha um cuidado, não tinha ali uma segurança para as outras pessoas e não tinha autorização para tal disputa ou competição, ou manobra de perícia, ou racha, ou disputa de corrida que seja, tá? Então, é do tipo culposo, não tinha intenção, mas mesmo assim acabou acontecendo o risco. Bom, artigo 302, parágrafo 3º, praticar homicídio estando o condutor sob efeito de álcool ou psicoativos, reclusão de 5 a 8 anos. Causar, artigo 308, parágrafo 1º, causar lesão corporal resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. Agora, não matou, né? Só lesou ali a vítima, levou algum dano corporal, né? Fazendo com que seja submetido à pena de reclusão de 3 a 6 anos. Artigo 303, parágrafo 2º, praticar lesão corporal estando o condutor sob efeito de álcool ou psicoativos. 2 a 5 anos de reclusão. Vou ficar de olho nas penas, tá? Mais à frente, artigo 302, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Né? Você praticou homicídio culposo na direção, você não estava promovendo nada, só dirigindo normalmente no dia a dia, acabou atropelar, barroando alguém que acabou vindo a óbito, né? por conta de um acidente que aconteceu, você não teve culpa, mas pode prever o regime de detenção de 2 a 4 anos para você. E a detenção prevê regime aberto ou semiaberto, que também é do tipo culposo aqui, né? Não tinha intenção. A detenção de 2 a 4 anos lá. Artigo 306. Dirigir sob influência de álcool que foi detectada ali, tá? De 6 decigramas ou, aqui está 0,30, mas é 0,34 miligramas ou substância psicoativa, né? Ou seja, que é crime de trânsito, né? Transitar sob influência de álcool sobre essa quantidade ou dosagem detectada pelos equipamentos de fiscalização, leva ao condutor a pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Artigo 308. Participar de corrida, disputa ou competição não autorizada, 6 meses a 3 anos de detenção. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, também 6 meses a 2 anos. Vamos ver mais alguns crimes. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo de prestar imediato socorro à vítima. Ok, Júlio, tranquilo. Deixar o condutor do veículo de prestar imediato socorro à vítima, 6 meses a 1 ano de detenção. Isso aqui é omissão de socorro. Afastar-se do local do acidente
para fugir à responsabilidade penal civil, 6 meses a 1 ano. O bom é que a maioria desses artigos vão ter o mesmo prazo, né? 6 meses a 1 ano. Violar a suspensão ou a proibição de se obter habilitação, ó, crime de trânsito, 6 meses a 1 ano. Dirigir sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, 6 meses a 1 ano. Entregar a direção à pessoa não habilitada, cassada ou sem condições, 6 meses a 1 ano de detenção. Trafegar em velocidade incompatível nas proximidades de escolas, hospitais, imprimindo risco, velocidade excessiva, detenção, crime de trânsito, 6 meses a 1 ano. Inovar artificiosamente o local do acidente a fim de prejudicar as investigações, ou seja, você cometeu um ato que levou um acidente de trânsito e você tenta atrapalhar, né, inovar artificiosamente o local do acidente para prejudicar que as investigações, que a perícia, né, consiga detectar quem é o culpado, quem foi o culpado, para que você não seja penalizado, caso você seja o principal responsável pelo ato de acidente que houve. For descoberto, 6 meses a 1 ano de detenção. Bom, os crimes de trânsito, tá? No capítulo aí, a gente pode estar observando, né, no artigo 312-A, né? Capítulo 19, né, na seção aí, inciso 2º do CTB, ele fala que para os crimes de trânsito do artigo 302 ao 312, quando o juiz ele aplica a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou seja, ele não vai aplicar a pena privativa de liberdade, mas sim colocar aquele condutor infrator que cometeu os delitos de trânsito, aqueles crimes, ele vai se colocar ele na questão da prestação de serviço à comunidade, né? Só que essa prestação de serviço à comunidade deve ser e deverá ser a entidades públicas, em que elas sejam ligadas nas seguintes atividades. Quais são elas? Primeira, o trabalho em equipes de resgate do Combom, do Corpo de Bombeiros, e em outras unidades móveis de salvamento. Pode ser no trabalho em pronto-socorro de hospitais que recebem vítimas de acidente de trânsito. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. E no 4º item, outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Então, tudo está envolvendo questão de trânsito, né? De alguma maneira envolve o trânsito, tá? Então, ele pode substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, onde esta deve ser na prestação de serviço à comunidade e entidades públicas, né? De salvamentos, unidades de pronto-socorros, clínicas, atividades relacionadas ao resgate. Bom, aqui a gente vai fazer, pessoal, um cálculo de velocidade sobre a questão envolvendo as porcentagens que eu até falei sobre velocidade excessiva, tá? Então, vamos lá. Um momentinho, pessoal, deixa eu ver o que foi. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, nesse cálculo de velocidade, a gente vai abordar uma temática que eu gosto de falar, que é mais à frente, que é lá nas normas de circulação e conduta, que é o seguinte. Esse cálculo de velocidade ele está relacionado com as velocidades máximas permitidas para cada via, que compreende o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre a velocidade máxima quando não há uma sinalização já regulamentadora, ou seja, quando não existe uma placa te dizendo qual é a velocidade que você tem que trafegar, a legislação vai prever e determina qual é ela, dependendo do tipo de via que você esteja. Então, basicamente, existe a seguinte classificação das vias, ó. Existem as vias terrestres. Então, quando eu falo via terrestre é o todo tipo de via que existe, tá? E as vias terrestres, elas se ramificam em 2 tipos. Tem aqui a via rural, tá? E a via rural são 2 tipos, que é a estrada a estrada, tá? Que é um Tzinho, e a rodovia. Estrada e rodovia. A estrada, pessoal, para todos os veículos, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, para todos os veículos. Na rodovia, ela pode ser pista
simples ou pista dupla. Pista dupla. Os veículos que são automotores, caminhonetas e motocicletas, automotores, caminhonetas e motocicletas, esses três tipos, quando em pista simples, podem trafegar a 100 km por hora. Quando for pista dupla, é a 110, a velocidade máxima que eles permitem. Os demais veículos, que não são caminhonetas, nem motocicletas, nem automotores, poderão, tanto pista simples quanto pista dupla, trafegar uma velocidade máxima de 90 km, tanto pista simples quanto dupla, tá? Os demais. Aí, a gente tem aqui, ó, né, que as vias terrestres, que é o todo, se ramificam em dois tipos. Acabei de colocar o primeiro, que são as vias rurais, e as vias rurais podem ser duas. A estrada, que é uma via rural que não tem pavimento, e a rodovia, que é uma via rural contendo pavimento, tá? Aí, nas vias terrestres, na sua segunda ramificação, existem as vias urbanas. E as vias urbanas são 4 tipos, tá? 4 tipos de vias urbanas. Bom, a gente tem aqui a via, vou botar de preto mesmo, a via de trânsito rápido, botando só a sigla aqui, via de trânsito rápido. Temos a via arterial, existe a via, mais para frente a gente vai ver elas com um slidezinho bonitinho, as imagens e as informações, tá? Aqui é só para a gente entender esse cálculo de velocidade rapidinho. Via arterial, a gente tem a via coletora, e a via local, tá? Via local. Então, tá aqui, ó. As vias urbanas se classificam em 4. Então, via terrestre se classifica em 2, rural e urbana, onde as rurais são 2 e as urbanas são 4. E a velocidade máxima permitida numa via de trânsito rápido é de 80 km por hora. Arterial, quando não tem uma placa dizendo a velocidade, tá? Então, não é porque não existe uma placa naquele local que todo mundo vai transitar da maneira que achar melhor, não. Tem a velocidade que é estabelecida pela legislação, que é esse artigo aqui, ó. Artigo 161, que é a velocidade máxima permitida para cada via. Ó, arterial 60 km, na via coletora todos os veículos devem ir a 40 km por hora, o máximo. E nas vias locais, 30 km, a velocidade máxima que você deve trafegar. Então, esse cálculo de velocidade está relacionado à velocidade da via em si, tá? Ou seja, você não pode ultrapassar a porcentagem para aquela velocidade máxima que já foi estabelecida naquela localidade. Então, feito isso aqui, vamos fazer, tá? Aqui, ó. Primeiramente, a gente vai para as especificações e a gravidade. Vamos lá. Bom, quando você atinge, pessoal, até 20% a mais da velocidade, né? De 1% a 20%, a infração é média, gerando 4 pontos, e a multa de 130,16 centavos, tá? Quando você está ultrapassando de 21% a 50%, a infração será grave, 5 pontos no prontuário, a multa de R$ 195,23 centavos. Quando você ultrapassa a velocidade da máxima, né, da velocidade máxima que já está sendo estabelecida, em mais de 50%, ou seja, 51%, 52%, mais de 50%, a infração será gravíssima, com fator agravante em 3 vezes, e vai levar aqui, ó, a suspensão do direito de dirigir, tá bom? Então, dito isso, a gente vai ver aqui um cálculo de velocidade. Imagina comigo que eu estou pegando uma via que eu posso ir até 80 km por hora. Eu vou até 80 nela. Então, como é que eu vou calcular aqui, ó? E nessa via, que eu deveria estar 80, eu estava 20% a mais. Quando trabalha com porcentagem, o certo é que você ou coloque a forma de fração, né? Ou seja, por cento, né? Divisão por 100, ou na forma decimal, né? Que vai dar 0,2 ou 0,20. Enfim, dá isso aqui. Mas tem um macetezinho muito bacana, né? Você pode cortar um zerinho daqui com um zerinho daqui, fica 2 vezes 8, que dá 16, o resultado você soma com a quilometragem que você deveria estar. Então, 20% de 80 deu 16, 16 mais 80 dá 96 quilômetros, ou seja, o que eu pude concluir? Que numa via que eu deveria estar a 80, eu estava a 96, qual é a infração que eu estou cometendo? A média, porque eu estava 20% a mais do que eu deveria estar.
tá? Pegando esses mesmos 80 quilômetros, multiplicando por 50, né? Ó, de 21% até 50 vai ser grave. Ó, corta zerinho com zerinho, 5 vezes 8 dá 40, 40 mais 80 vai dar 120, ou seja, se numa via onde eu deveria estar a 80, eu estou a 120, eu estou cometendo infração de natureza grave. Posso constatar a seguinte situação: se eu estiver acima de 120, eu estou a 121, a 125, a 130, já é gravíssima com fator agravante em 3 vezes. Então, ó, de 97 quilômetros a 120 é grave. Acima de 120 vai ser gravíssima, que vai gerar fator agravante em 3 vezes, mais a suspensão do direito de dirigir. E assim a gente pode estar verificando, dependendo da porcentagem a mais que eu estou, qual infração de fato eu estou cometendo naquela situação. Então, pessoal, aqui a gente acabou de concluir todo o assunto de infrações. Vamos praticar aqui algumas questões, tá? Eu trouxe aquele PDF que eu mandei para vocês, a gente vai... Não sei se vocês responderam ele, mas a gente vai responder as questões que tem lá, tá bom? Vou finalizar aqui a gravação. Ok. Então, tá aí, pessoal, todo o conteúdo de infrações. Se ficou dúvidas, você pode reaver a aula ou perguntar. Estou sempre disponível aí no privado também, caso eu tiver um tempinho, eu respondo na hora, tá? Então, deixa eu colocar aqui um simulado que a gente possa fazer. Vou pegar aquele simulado que eu mandei para vocês, porque lá tem umas questões bem interessantes sobre esse conteúdo.